Mix Cultural. Viu como foi rapidinho? O Mix já está de volta. E aqui conosco hoje temos Paulo Mota, que ele é integrante desse projeto novo Reunião, que vai acontecer o show nesse sábado na Casa da Cultura de Brandão. Ele está aqui para contar um pouco para a gente sobre o projeto. Boa noite, Paulo. Obrigado pela presença. Boa noite. Então, esse projeto nasceu com o Fernando Mota e o Domingos Mariotti, que é o violonista e o flautista. Né? Eles são fundadores da banda de rock progressivo dos anos 70, Recordando o Vale das Maçãs. E depois de muito tempo, muita estrada, tem esse som atual que é chamado Reunião. Justamente porque os dois reuniram ex-músicos da banda e fazem esse projeto atual. Né? Então, e agora teve um show em Santos, ano passado, dia 31 de maio, no Teatro Guarani, e outro no Sesc em agosto. E agora, eu e o Léo, da agência Subversividade, que dele, estamos trazendo o show aqui para Itajaí, na Casa de Cultura, no sábado. Que ótimo, tenho certeza que tem bastante gente feliz com essa pois vinda é, muita pra cá. gente eu dava CD e alguns amigos conhecidos, né? O pessoal da casa e o pessoal por aí, e perguntavam, quando é que vai ter um show por aqui e tal, e era difícil, né? De Santos para cá, e começando um projeto, e agora a gente reuniu condições de trazer para cá e vamos tocar sábado. E o som é bem diversificado, né? Ele mistura desde do rock progressivo mesmo, com instrumentos que dão uma apimentada, sopro, flauta. Conta pra gente um pouquinho sobre as influências, essa mistura. Sim, a influência é muito do rock progressivo, né? E não só do progressivo, do erudito, do popular, mas é um som instrumental, né? E é baseado em composições de violão e flauta, violino, né? E baixo, guitarra, gaita, né? E é um som, pelo menos por enquanto, não tem bateria. Então ele é um pouco diferente, né? E por não ter bateria, o som em si só ele tem a sua levada bem característica, vamos dizer assim, né? E é interessante, eu considero um pouco diferente do que do pessoal está acostumado por aí, tradicional, né? E qual que é a proposta desse lançamento de vocês, desse projeto? Então, é mais ou menos o que eu falei, é reunir o pessoal, os amigos que tocam desde aquela época que tem a mesma veia musical, né, por assim dizer, e o objetivo é se divertir, vamos dizer assim, né, produzir coisa que vem, tudo som autoral, tudo som que vem da cabeça, vem das energias que estão por aí, que a gente nem sabe de onde, mas é tudo composição. Uma coisa interessante é que eu vejo uma tendência de muitos, até músicos famosos, popular brasileiro, muitos, né, fizeram coisas muito lindas, antigas, Caetano Veloso, Gil, etc., mas depois de um tempo não apareceram composições novas. Sim. Né? E muita gente continua tocando os mesmos sucessos de sempre. Ao contrário, parece que quanto mais o tempo passa, esse pessoal aqui mais criativo fica. Né? Então é um som bem criativo, bem, não digo atual, mas se recicla, atual no sentido de que está sendo feito no momento. Né? Não tem coisa antiga sendo tocada, é tudo trabalho novo. Música nova, inédita. Yeah. E por que Itajaí? Por que vocês escolheram Itajaí para fazer esse evento? Então, porque eu sou de Santos, mas eu moro em Itajaí já há bastante tempo, vim trabalhar aqui através do meu irmão, que é o Fernando, né, e que toca, e baseado em Santos. Mas a gente tem trabalho aqui e trabalho lá. Então eu viajo muito a trabalho e vou lá e entre as horas possíveis a gente ensaia, a gente toca e tal, e foi criando esse som. E como eu sou daqui, ele sempre vem para cá e sempre daqui, moro aqui, me considero já itajaiense, né? Então tem muita gente conhecida aqui, né? Então, e é uma cidade que tem uma veia musical muito boa também, Itajaí, a gente conhece muitos músicos, muitas bandas, né? Sim. E então, por isso, né? Por a gente estar aqui, a gente trouxe para cá, para o pessoal daqui conhecer de perto, né? Como foi
O processo de gravação do CD foi gravado em São Paulo? Os músicos convidados foram até lá, fizeram a gravação? Como foi esse processo? Sim, foi mais ou menos isso. Em Santos, na verdade, né? Então, os temas foram sendo criados com a base de violão e flauta. E aí foi se chamando, essa música cabe em um baixo, vamos chamar o Ronaldo Mesquita, que é o Gui, baixista que tocou no Recordando na época de 70 e tantos, naquela época ele tocou. Então ele vai tocar tal música. O Sérgio Lombardi, o Barba, que foi baixista também, logo no comecinho do grupo, tocou outras músicas, inclusive A Natureza ele que toca. Eu que sempre participei, não como músico da banda, mas como iluminador, como tudo, né? Várias funções. Meu irmão mais velho tocava. Não menos importantes. Então, sempre tive muito contato, sempre toquei também, né? Então, e aí tem uma música minha no CD que é a número 10, a Tiana Calamina, feita aqui em Itajaí. Olha. Tiana era uma gatinha, né? E aí a gente deu o nome da música dela, minha e parceria do meu irmão. E é isso, né? Então, o pessoal, a gente foi chamando, e na verdade eles foram chamando as pessoas para irem tocar os temas e foram montando. E esse CD levou coisa de 2 a 3 anos para ficar pronto. Foi feito com calma, né? Sem pressa, com bastante critério, né? Para sair uma coisa bem feitinha. E acho que no fim saiu, né? Gravamos lá em Santos, no estúdio do Fernandinho, estúdio 250, conhecido nosso. E tá bem gravadinho, tá bem interessante o trabalho. Ótimo. E quanto ao show que vai acontecer nesse sábado, qual que é a expectativa que vocês têm? O que vocês esperam do show? Pois é. É assim, né? Expectativa realmente. Porque o Teatro da Casa da Cultura, ele é relativamente pequeno. Pois é. Né? E é isso, aqui é um som que não é que todo mundo conhece e tal, a gente, vamos dizer que até umas 100 pessoas talvez caiba, tem 81 lugares, né, fixos e dá para pôr mais alguns, completa 100, vamos dizer. E eu acho que se tiver 100 pessoas vai ser bom, porque vai estar cheio, né, e é isso. Eu tenho talvez um pouco de receio de aparecer mais gente, né, não sei. Do que o esperado. Do que o esperado. É positivo. Né? É bom Com isso, certeza. Né? Mas melhor que ter pouquinha gente, né? Sim. Mas pelos conhecidos e pelo que estou vendo, é capaz de ter um bom público, até quem for no show, se puder chegar um pouquinho antes para poder garantir o ingresso, né? E tal, né? Isso aí. Você também tem um blog, né, Paulo? Que conta um pouquinho sobre mais a realidade aqui de Itajaí. Um pouquinho sobre cada coisa, misturando várias visões artísticas. Conta pra gente um pouquinho sobre o blog, passa o endereço pra quem quiser visitar. Sim. O blog é Paulo Não Faz Ideia, WordPress, né? E ele surgiu em 2012, quando eu voltei do Psicodália. Aliás, você estava lá nesse Psicodália, que a Casa de Orates tocou e que foi maravilhoso. Abriu portas para pessoas. Abriu portas. E eu cheguei, né? Quem já foi conhece a Energia, que é aquele lugar, que é aquilo lá. E eu cheguei muito com uma ideia pronta na cabeça, bastava publicar. Mas aonde? Né? Aí meu filho falou, faz um blog. Tá bom. Né? Mas ele me deu as dicas e tal. E eu não tinha ideia mesmo. Então, o que eu... Assim, de nome, do que eu... Aí surgiu, Paulo Não Faz Ideia. Ficou o nome, tá até hoje. E o primeiro post, que foi sobre o Psicodália, teve muita... Porque eu imaginei, se 30, 40 pessoas num mês vê... Né? Tá ótimo. Tá ótimo. Pelo menos eu estou divulgando informação musical interessante e tal. E, esse primeiro post teve mais de 100 visualizações. Logo, eu me animei. Aí comecei a escrever sobre música, principalmente. Cultura, arte, música. E, eventualmente, algum outro tema daqueles que a gente lê e se indigna e escreve. Precisa escrever. Né? Mas foram poucos e eu estou me policiando para escrever mais sobre música mesmo. E aqui, então, a gente vai numa festa, a gente vai no show, né, filma um pouquinho com aquelas camerazinhas que não tem menor qualidade e conversa com um com o outro e divulga um material, né, de cultura, de música para as pessoas, né, e não só daqui, né, temas, alguns posts como instrumentos incomuns,
tem, né? Ótimo. Então a gente fala um pouquinho disso, fala de grandes artistas que a gente admira, já falei do Pat Metheny, por exemplo, Hermeto Pascoal e por aí vai, né? E de grandes artistas não conhecidos, já falei da Casa de Horácio Monte, já falei do trio Rebarando a Caetana, pessoal aqui de Itajaí, né? Então, é legal, divulga isso e ajuda, né, a cultura, esse tipo de coisa. A ideia é essa. Eu indico, é muito bom o blog dele. Passa então pra gente também, Paulo, as informações sobre o show. Valor, data, o horário bem certinho, o local. Sim, bom, local, como a gente disse, na Casa da Cultura de Brandão, aqui no centro de Itajaí. Sábado, dia 19, agora. 8h30 é o horário que começa o show. Puder chegar um pouquinho antes é interessante, né? O ingresso, a inteira é 30 e a meia, né, estudante, antecipado. E na hora com 1 quilo de alimento paga meia, paga 15. Né? A intenção realmente é para o pessoal ir e não na música, ninguém quer ganhar dinheiro com isso. Não é que não quer, mas é que a gente conhece a realidade, né? Então tem que ser dentro dessa realidade e eu acho que é isso. R$15, né? É 30, mas se levar 1 quilo de alimento na hora paga 15, ou antecipado também, estudante. Então no fim a maioria é 15, mas tá de bom tamanho. Perfeito, então nos encontramos lá. Desejo sucesso pro show. Legal, gostaria de ver vocês Ótimas por lá. músicas, ótimas vibrações e muito obrigado pela presença, Paulo. Eu é que agradeço. Agora a gente vai ouvir a música Natureza do álbum Reunião.
O Mix dessa noite fica por aqui, mas não fica triste não, que a gente continua trazendo novidades culturais através da internet. Acompanhe o nosso blog, o endereço eletrônico é www.arteculturaunivale.wordpress.com. Você, ouvinte Mix, pode nos seguir no Twitter, no @culturaunivale. Curta a nossa fanpage no Facebook, é só digitar lá, Programa Mix Cultural ou Setor de Arte e Cultura Univale. Mande suas críticas e sugestões para a gente. É só escrever para o e-mail artecultura@univale.br ou ligue no 47 3341 7580. Boa noite e até semana que vem. Você acabou de ouvir o programa Mix Cultural. Produção: Camila Souza, Pietra Garcia e Michele Roibel. A apresentação: Camila Souza, Pietra Garcia e Michele Roibel. Central de Operações: Alessandro Zanz. Coordenação do projeto: Ricardo Capraro e Anne Fernandes. Supervisão: Alberto Russi. Realização: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura e Rádio Univale FM.